Enquanto estou aqui em Óbidos, tenho a alegria de dizer que conseguimos enviar finalmente, ao fim de 2 anos, preparando os vistos, depois com toda a pandemia, nossa irmã Noemi e nossa irmã Antônia para a missão de Moçambique. E agora são 5 irmãs que compõem essa missão e a grande alegria de vermos chegar mais 2 irmãs que vêm ajudar nessa missão. Numa missão que começa sempre pequena, e aqui em Óbidos não é diferente, somos 4 irmãs, 2 irmãs de hábito e 2 noviças. Quanto é necessário, a gente experimenta dizer, meu Deus, mas precisamos de mais missionários. Então, acredito o júbilo, a alegria que deve agora as nossas irmãs de Moçambique experimentarem com a chegada de mais irmãs que vêm ajudar com a sua vida ofertada e com a alegria do anúncio da vontade de Deus, com a alegria do anúncio da palavra do Senhor. Nosso livro de vida hoje, o número 168, vai nos falar do exercício da vontade. A vontade é a faculdade que governa, ela tem autoridade sobre a nossa pessoa. E há 3 formas de exercer a autoridade. Seja uma autoridade de governo automático, vivida sem problema, como, por exemplo, a coordenação dos membros do nosso corpo, seja de um governo dos nossos sentidos, com o qual é preciso maior disciplina, seja do governo das nossas paixões, inclinações, tendências marcadas pelo pecado. Então é preciso refreá-las e repreendê-las. São Francisco de Sales, no Tratado do Amor de Deus, um pai de família conduz a sua mulher, seus filhos e seus criados por conselhos e ordens, às quais todos são obrigados a obedecer, bem que possam deixar de o fazer. Se tem servos e escravos, governam-os pela força, a qual não podem deixar de se submeter. Os seus cavalos e os seus bois manejam-os com indústria, prendendo-os e pondo-lhes um freio, picando-lhes com a espora, encurralando-os e soltando-os. Através destas 3 imagens, vemos bem as reações da nossa própria pessoa, sobre as quais a nossa vontade deve se exercer e se disciplinar. A nossa vontade não pode ser muito relaxada nem muito permissiva, pois nesse caso ela não desempenha o seu papel de governo e de autoridade e por vezes até desiste. São Francisco de Sales: se chamamos a um escravo ou a um criado, ele vem. Se lhe dizemos que pare, ele para. Mas não podemos esperar esta obediência de um gavião ou de um falcão. Não é de certo necessário impor leis de abstinência, de sobriedade e de continência ao estômago, à garganta ou ao ventre, mas é preciso ordenar às mãos que lhe forneçam a boca, as viandas ou as carnes, a não ser nesta ou naquela medida. É preciso tirar ou dar às paixões más os objetos e os alimentos que as fortificam, segundo o que a razão exigir. É assim que nosso Senhor ensina que há eunucos que o são para o reino dos céus. Para tomarmos uma decisão enérgica, é necessário ver de antemão, através da razão, qual é o ato que convém ter. E é loucura ordenar a um cavalo que não engorde, que não cresça, que não esconhecine. Se desejais tudo isto, levai-lhe a manjedoura. Não basta mandá-lo, é preciso refreá-lo duramente para o domar. Através do dom da força e do Espírito Santo, a vontade se encontra vivificada pelo desejo e pela força que a graça traz. A nossa vontade, inteligência e memória devem ser consagradas à vontade de Deus, e a nossa vontade humana pode ser posta no dinamismo da vontade de Deus. Bonito esse número que vai nos iluminar que há coisas que nós não precisamos de fazer muitos esforços, por exemplo, para respirar, é uma obediência, um governo automático. Eu não vou pensar a cada hora, respira, respira. Bom, o meu corpo obedece quase que automaticamente. Em relação aos meus sentidos, aquilo que eu olho, aquilo que eu toco, aquilo que eu escuto, já precisa de mais decisão e de uma maior disciplina. Mas é sobretudo no governo das nossas paixões, inclinações, tendências que são marcadas pelo pecado que eu devo ter mais força. E aí São Francisco de Sales vai se usar essa imagem do escravo, do cavalo, daquilo que nós precisamos de domar em cada um de nós para submetê-los à vontade de Deus.
Uma decisão enérgica é necessária e, através da razão, nós temos que discernir qual o ato de vontade que o Senhor nos pede. Não devemos nos deixar conduzir nem por uma vontade muito dura, nem por uma vontade muito relaxada, mas entender qual o ato de vontade que Deus nos pede. Dizer ao estômago que ele não coma ou que ele não digira é ridículo, mas eu posso impedir de comer aquilo que me faz mal ou aquilo que não é na hora certa ou a quantidade que eu devo comer. Atos de vontade são atos que manifestam a minha liberdade. Atos 11, 1 a 18. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de incircuncisos e comestes com eles. Pedro então começou a expor-lhe esta questão ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope em oração, quando em êxtase tive uma visão. Do céu descia um objeto semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas 4 pontas, e chegava até mim. Olhando atentamente, eu refletia, quando nele vi os quadrúpedes da terra, as feras e os répteis e as aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, imola e come. E eu respondi: de modo algum, Senhor, pois de nada de profano ou de impuro jamais entrou na minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Isto aconteceu por 3 vezes, e depois tudo isso foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estavam enviados da Cesareia para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhassem sem hesitação. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como viram um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, apenas começar eu a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Lembrei-me então desta palavra do Senhor: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para poder impedir a Deus de agir? Pedro vai se render à vontade de Deus. Pedro vai se render à manifestação da vontade de Deus, que através dessa visão vai de verdade mostrar que não podemos chamar de impuro aquilo que Deus purifica. Aqueles que recebem a palavra de Deus devem se deixar conduzir pela vontade de Deus. Ouvindo isto, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Salmo 41, como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão, levando-me à tua montanha sagrada e às tuas moradias. Eu irei ao altar do Senhor, ao Deus que me alegra. Vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, ó meu Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma tem sede de ver a Deus. A nossa alma tem sede de experimentar a vontade de Deus. E o meu cenário é esse, que sendo sedento de ver a Deus, vai comunicar essa mesma sede àqueles que o rodeiam. Envia-me a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão. Um missionário, um discípulo é aquele que se deixa guiar e aprende a fazer a vontade do Pai. E por isso vai ensinar aqueles que estão à sua volta a fazer a mesma. João 10, 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é o ladrão e o assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E é este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem,
pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a vida em abundância. Que resumo tão bonito daquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Fazermos a experiência do bom pastor na nossa vida, que nos ensina a fazer a vontade do Pai. E o bom pastor entra pela porta estreita do nosso coração. Ele entra pela porta e ele vem para dar a vida por cada um de nós. O inimigo das nossas almas vem para destruir, para roubar, para matar, mas o bom pastor, ele dá a vida para que eu tenha a vida e a vida em abundância. E quando missionários dão a sua vida por um povo, por uma nova missão, é para ensinar a esse povo que eles são chamados a serem ovelhas deste bom pastor que dá a vida e a vida eterna. Do livro sobre o Espírito Santo de São Basílio, diz assim: o Espírito Santo restituiu o paraíso e concede-nos de entrar no reino dos céus e voltar à adoção dos filhos. Ele dá-nos a confiança de chamar Deus nosso Pai, de participar da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz, de tomar parte da glória eterna, numa palavra, de receber a plenitude de todas as bênçãos, tanto na vida presente quanto na futura. Dá-nos ainda de contemplar como num espelho a graça daqueles bens que nos foram prometidos e que pela fé esperamos usufruir como se já estivéssemos presentes. Ora, se é assim o penhor, qual não será a plena realidade? Se tão grandes são as primícias, como não será a consumação de tudo? Que o Espírito Santo, que tudo plenifica, faça de nós essas ovelhas que entram na plenitude a qual são chamadas.